bom dia a todos os nossos queridos aí presentes. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem está na noite. Aqueles que estão iniciando a sua jornada de trabalho, muito bom dia. Aqueles que estão retornando aos seus lares, bom descanso. Aqui com vocês, Helenice Cavalcante, no programa Semeando Luz e Amor, junto à Web Rádio Estação da Luz e suas parceiras. E aí, a felicidade são momentos que vivo e construo. Brilhe comigo, somos luzes. Vamos iniciar mais um dia com muita alegria, com muita vontade de participar, de aprender, de trocar experiências. Para isso, tomemos à nossa frente uma palavra-chave. A palavra-chave de hoje é tome uma atitude sinergética. Do livro das Atitudes de Sônia Café. Desculpem, deixei o livrinho do lado. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. Na atitude sinergética, nossa atenção se volta para a qualidade do que queremos realizar grupalmente. Essa atitude mostra o verdadeiro valor de se trabalhar em grupo, com a energia fluindo através de todas as preocupações com autoridades ou hierarquias. Pessoas que agem sinergeticamente realizam em muito menos tempo e com mais qualidade as atividades que são destinadas. Quando tomamos uma atitude sinergética, nos colocamos à disposição da inspiração que vem da alma e sincronizamos as ações do grupo em total harmonia. Mais uma vez, queridos irmãos, iniciamos uma manhã onde buscamos, a partir de alguns conceitos, de alguns entendimentos e até daquilo que vivenciamos, o transformar em nossas vidas juntamente com a doutrina espírita. O que é que essa doutrina tão esclarecedora, que nos abre a mente, que nos abre o entendimento, tem a nos mostrar diante das coisas da vida? Hoje, o nosso programa tratará de uma questão muito delicada. Aqui, no Brasil, assumiu-se a proposta de que em 15 de junho se criaria o Dia de Atenção à Violência contra as Pessoas Idosas. É uma campanha mundial que nasceu a partir de um encontro e de vários documentos endereçados à ONU em relação à falta de cuidado com a pessoa que entra num estágio que passa a criar uma dependência maior com os seus e com a sociedade. Pois bem, esse tema também é abordado não como a atenção na violência contra os idosos, mas é abordado na importância do idoso em nossas vidas a partir do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, juntamente com os espíritos amigos, trataram de nos envolver nesses temas, trazendo-nos a reflexão das responsabilidades dos filhos para com seus pais, independente da idade dos pais. Essa responsabilidade, nos dizem os espíritos e as reflexões de Allan Kardec, devem partir principalmente em relação ao modo geral, sociedade, começando na família e partindo para o todo. A sociedade é extremamente responsável, como dizem os espíritos,
Em proteger, vamos ler ipsis literis, em proteger e proporcionar uma vida digna àqueles que durante longos anos foram o alicerce da família e da economia. É muito sério isso, porque essa fala Allan Kardec trouxe para nós durante os seus estudos a partir da primeira manifestação dos espíritos no sentido de orientação sobre a lei da sociedade constante na terceira parte dos livros dos espíritos, das leis divinas ou naturais. Pois bem, a nossa sociedade tem, por então, o dever de assistir àqueles que foram responsáveis, nada mais, nada menos, pela nossa reencarnação. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos nesta manhã uma amiga muito querida, que já esteve aqui em muitas outras oportunidades. Ela é psicóloga e bióloga, e ela também é trabalhadora ativa na União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Bernardo do Campo e Diadema, a USE. É também trabalhadora ativa no Grupo de Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro, também em São Bernardo do Campo. Convidamos aqui para tratar desse tema tão sensível que nos traz muitas reflexões a nossa querida amiga Elizabeth Simon Gaebler. Bom dia, Helenice. Bom dia, ouvintes queridos. É uma alegria estar aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade. Bom dia. Eu chamo a de Beth porque já tenho amizade com ela há alguns anos e os ouvintes, né, os nossos internautas que desejarem, fiquem à vontade porque ela é muito fofa. A Beth, uma querida amiga. Beth, vamos dar bom dia juntamente para Elizabeth Matos, que nos diz bom dia com muita paz, e a Alcione, bom dia a todos. Elizabeth, nos diga de onde você é, e Alcione, nós sabemos que é de São Bernardo do Campo. E mais uma vez, bom dia a todos que estão aí e ainda não se manifestaram. Beth, diz para nós, coloque-se aí, como que é esse contexto, de onde surgiu tudo isso, antes da gente entrar no aspecto diretamente da doutrina espírita que aborda esse assunto. Conta um pouquinho dessa sua experiência para nós. Então, o mundo hoje, né? Então, cresce a população de idosos, isso é uma tendência mundial, e por conta da diminuição da taxa de natalidade, então, no passado, né? Nas gerações dos nossos avós, eram uns 10 filhos. Hoje em dia, o casal ou não tem um, ou nem um filho, ou tem um, no máximo dois, né? E Isso. também por conta da queda da mortalidade. Então, isso tudo acarreta um aumento de expectativa de vida que traz consequências sociais. E também é um grande desafio, principalmente como você bem abordou, né, a responsabilidade da sociedade, um grande desafio na área de políticas públicas. E estima-se que, como tem essa tendência de aumento de população, que em 2050, né, falta pouco, né, 28 anos, né, a população mundial de idosos atinja 22%, né, de todos, né, e será a primeira vez na história da humanidade em que haverá mais idosos do que crianças. Olha Caramba! quanta coisa vai ter que mudar, né, assim, nas instituições, nas políticas públicas. No Brasil também, segundo o IBGE, em 2050, haverá 76 milhões de idosos, será 29% da população brasileira. E o envelhecimento é um processo biológico irreversível, né?
acarreta uma série de problemas de saúde física, mental, diminui as capacidades, isso tudo gera vulnerabilidade que precisa ser amparada. No entanto, há, né, milhares ou talvez milhões de vítimas pelo mundo todo da negligência, do abandono, de agressões físicas, psicológicas, de abusos financeiros. Daqui a pouco a gente fala, né, de uma forma mais detalhada sobre isso. E o Brasil tem a cultura de negligenciar o idoso, tanto pela família como pelas instituições, a gente vê isso na mídia, né? E a maioria, né, isso ocorre, essa agressão, a maioria ocorre na casa da própria vítima, e a maioria dos agressores são os próprios filhos. E essa agressão pode ser assim, tanto por ato, né, como por omissão, que leva, às vezes, até à morte, mas causa danos, sofrimentos físicos, psicológicos, pode ser no local público, pode ser no local privado. Então, é uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos no mundo todo. E até recentemente, esse grave problema social, né, era ignorado. Foi em 2011 que a ONU instituiu o dia 15 de junho, né, como um Dia Mundial de Conscientização contra a violência, né, aos idosos, e do Brasil também. Mas era ignorado porque considerava-se um assunto privado, sabe? É dentro da casa de cada um. E ainda hoje, apesar de toda essa campanha, ainda muitos entendem que é um tabu, por quê? As agressões o número, né, das agressões é subestimado, é ignorado, né, é subnotificado, é subdiagnosticado. Então o idoso vai lá no pronto-socorro, sabe, caiu sem querer, né, ou então, né, né, o pior de tudo, né, até ignorado. Por quê? Porque falta à população em geral conscientizar-se dos direitos do idoso. E tem outra questão, a própria vítima, o idoso, muitas vezes, na maioria das vezes, não denuncia o agressor, que geralmente é o seu familiar. Por quê? Ou porque não reconhece a agressão, ela ficou internalizada, sabe? A pessoa, desde criança, cresceu num sistema familiar violento, com relações abusivas, e isso naturalizou as agressões, sabe? Parece normal. Sempre foi assim, sabe? Na casa dos meus avós era assim, na casa dos meus pais era assim. Então, não se conscientiza de que isso é doentio. Então, essa é uma questão. A segunda, né, é não querer implicações negativas contra o agressor. Então, eu não vou denunciar, é meu filho, né? Ele vai preso. Ou então, muitos idosos até denunciam, mas logo em seguida retiram, porque eles falam, eu só queria dar um susto. Sabe por quê? Eles têm medo de serem abandonados pelos familiares, têm medo de retaliação do agressor, né? De vingança. E nesses tempos de pandemia, a situação ficou mais grave. Em 2020, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, né, ele escreveu que a pandemia do Covid-19 está causando medo e sofrimento incalculáveis para as pessoas idosas em todo o mundo. Então, além do seu impacto imediato na saúde, né, no caso a pandemia está colocando as pessoas mais velhas em maior risco de pobreza, de discriminação e de isolamento. Então, no Brasil, olha, é importantíssimo termos esses dados, a importância, a gravidade, porque segundo o Disque 100, né, que é o Disque Denúncia em geral, de 2019 para 2020, quer dizer, né, durante a pandemia, houve um aumento de 68% das denúncias de agressões contra idosos, e 65% dessas denúncias, os suspeitos eram os próprios filhos. Então, esse é o nosso contexto, né? Mundial, brasileiro. Tá.
Beth, a gente fica assim extremamente impressionado com os números, porque assim, isso que você falou é muito sério. A gente fica pensando assim, aonde foi, aonde foi o sentimento, aonde foi o sentido de gratidão daquele familiar que teve o cuidado. Inclusive, a gente lê no capítulo. Ai, me fugiu o número do capítulo do Evangelho. Honra teu pai e tua mãe, que ali é a primeira grande preocupação, não só no livro dos Espíritos, na parte terceira, na lei de sociedade, como também nesse capítulo do Evangelho, a grande preocupação de velar e a citação de que no Antigo Testamento, ou seja, nas antigas escrituras, o honra teu pai e tua mãe é das antigas escrituras, não é fala de Jesus. E aí a gente começa a observar aonde foi parar tudo isso. Porque eu já ouvi conceitos do tipo assim, Beth, olha, mas a pessoa está reproduzindo um comportamento. Entendo que isso acontece mesmo. Né, você melhor do que eu, porque você é psicóloga, né? Melhor do que eu, você sabe o quanto as crenças limitantes elas nos colocam na repetência de atos e pensamentos e conceitos absurdos que só nos fazem mal. Mas veja, há um momento de critério. Você falou aí agora há pouco que dentro da família isso já está acontecendo, então a família é uma família de exageros nessa parte de o controle, né? O controle, o respeito é feito como? Através da violência. A gente vê muito isso. O controle através. Você me respeite ou eu lhe caceto. A gente já escutei isso quantas milhões de vezes. Eu, como assistente social, o quanto eu já tive oportunidade de escutar falas desse nível com idosos dizendo assim para mim: mas é porque eu bati nele, então não tem problema ele bater em mim hoje. Sabe, umas coisas assim. E aí a gente começa a fazer esse paralelo, né, da preocupação. Então, está havendo, a gente vê que a sociedade começa a abrir o pensamento de que não é pela violência, não é porque aquele um dia assim me educou que eu tenho que agir assim com ele. Isso é revide, né? Isso é revide, e revide não traz benefícios. Mas falei demais, Beth. Eu só quis fazer assim uma partezinha. Vou aproveitar e vou cumprimentar outras pessoas que entraram. A Olga Feitosa, que está sempre aqui conosco também. A Elizabeth disse que é do Rio de Janeiro. Bom dia, Rio de Janeiro. O Salvador Carrasco Neto, que de Carapicuíba. E o Luiz Monteiro, de Guararema. Seja muito bem-vindo, Luiz Monteiro. E aí, Beth, continue, fique à vontade, querida, está muito bom. Obrigada, mas vamos trocando ideias. Então, né, o tema, né, maus tratos aos idosos na visão espírita, mas a gente tem que falar também que não, essa conscientização, ela, como você diz, né, vem desde os 10 mandamentos, mas também o Brasil tem muitos órgãos de proteção ao idoso, e é que a gente não lê, não sabe, ou então não respeita, né? A começar pela Constituição Federal de 1988, que obriga, olha o termo, obriga a família, a sociedade e o Estado, essas três instâncias, a Constituição Federal Brasileira, de 1988, obriga a família, a sociedade e o Estado a amparar a pessoa idosa, né, assegurando a sua participação na comunidade, assegurando a sua dignidade, assegurando seu bem-estar. Também nós temos aqui no Brasil a Política Nacional do Idoso, né, cujo objetivo é justamente assegurar os direitos sociais do idoso. Você é assistente social, né? Sabe? Pode nos dar uma baita aula, né? Para que ele tenha autonomia, integração, para que ele participe efetivamente da sociedade. Tem o Estatuto do Idoso, que regula, né? Regula
os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, né? Então, o idoso, para o idoso gozar de todos os direitos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de sua proteção integral. Então, diz o Estatuto do Idoso, né? Assim, o que mostra lá? Que precisamos assegurar todas as oportunidades e facilidades para preservar a saúde física e mental do idoso, para assegurar o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social do idoso, em condições de liberdade e dignidade. Então, a gente lê lá no Estatuto do Idoso, olha como a ênfase, né, na responsabilidade em todas essas instâncias. É obrigação da família, da comunidade, está lá no Estatuto do Idoso. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com, olha só o termo, absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, né? Tá difícil hoje, né? Principalmente para o idoso, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E diz mais lá o Estatuto do Idoso: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, conforme a agressão, a pena para o agressor varia de 1 a vários anos. Tem agressão, né, até 12 anos, né, caso o idoso morra, né, e fora a multa também. E é por isso que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, em 2018, elaborou a Cartilha de Orientação sobre Violência contra a Pessoa Idosa. E nessa cartilha a OAB traz que, se quisermos modificar essa realidade, temos que pensar em governos, instituições, e no direito como ferramenta de mudanças, promovendo a educação em direitos para as pessoas idosas. Então, essa conscientização de toda a população em relação aos direitos dos idosos. Porque a proteção à pessoa idosa é um direito, é um dever constitucional, social e político, que tem como base a dignidade humana, e que a dignidade humana é um direito fundamental de todo ser humano, né? Então, realmente falta muita conscientização, né? Falta, sim, Beth. É assim, a gente vê que tem o componente cultural que rege tudo isso. Está por trás do componente cultural. O componente educacional, a base brasileira de educação, embora exista por parte dos educadores e daqueles que fomentam as leis e daqueles que fomentam as políticas públicas educacionais, existe muita gente boa nesse país, existe muita gente empenhada. Eu fico até com pena de tão mal remunerados que eles são. É por isso que as coisas acontecem como acontecem, está faltando incentivo educacional. E o incentivo educacional, ele dá um reflexo muito grande na família, não tem jeito, a família pode trazer o equívoco cultural, eu vou tratar aqui como equívoco. Na verdade, a ignorância acaba gerando o equívoco. Então, vamos tratar como equívoco. Eu estou repetindo comportamentos, isso é cultural, estou repetindo, e aliado a isso tem a questão emocional, tem a questão dos traumas, das frustrações, das crenças limitantes, né? E aí eu vou juntar esse pacotinho e está me faltando a educação aí. Aí não tem como eu sair de dentro disso, porque a educação abre porta, ela faz assim com a tua mente, né? E não temos esse incentivo. E por mais que aqueles que estão incentivando, que estão lutando, que estão batalhando nesse país, para que isso se assegure, a gente não consegue levar muitas vezes. Fora
Agora eu entro no âmbito da doutrina espírita, fora o nosso processo encarnatório, que traz espíritos comprometidos, e esses comprometimentos muitas vezes estão em relação a filhos, a pais, estão relacionados à família em si, e eles vão ter que se acertar, não tem jeito. Se não tiverem também aí uma base de sustento moral, e é esse o sustento moral, ainda no nível que precisamos da religião, se não tiver, ou de uma educação ética, moral, né? Que a questão da política em si pública, ela anda junto com um entendimento ético-moral. Então, às vezes eu não preciso do sentimento de religião, mas eu preciso dessa orientação ética-moral. E se não tiver tudo isso, de nada vai adiantar nada. E aí os espíritos dizem que o fortalecimento dos laços de família só se dá a partir do momento da conscientização de que o outro é importante para mim. Isso tudo que você está falando, Beth, só está acontecendo, e só aconteceu, e só está previsto em lei porque essa sociedade está evoluindo, por conta desse comportamento ético-moral que está se desenvolvendo. Mas ainda está muito distante, não é? Muito distante. Eu tenho uma grande amiga, mestre em serviço social, lá de Vitória, no Espírito Santo. Ela já escreveu um livro, inclusive. Ela se chama Etelvina Brito, e eu não consigo falar o último sobrenome, que é estrangeiro. E a Etelvina, ela tem um trabalho com idosos, ela tem especialização em gerontologia, que eu acho fantástico. Eu tenho outra grande amiga assistente social, que hoje mora em Goiânia, Farisa Narras, também especializou-se em gerontologia. Me passaram experiências, assim, magníficas nesse aspecto, e ambas são muito, assim, concisas em dizer dessa questão que nós acabamos de discutir, né? O comportamento ético familiar e o rebatimento que dá, muitas vezes mais por ignorância daquela educação violenta que foi aplicada, e que hoje o rebatimento volta, né, como rebatimento para aquele idoso. Eu, assim, fico extremamente impressionada, porque a gente já avançou bastante também, né, Beth, em cima disso. Aí meu gato veio aqui do meu lado agora e derrubou tudo o que ele pôde. Vamos continuar, Beth. Fica à vontade, querida. Então, você falou uma questão, assim, bastante profunda, que estamos aqui reencarnados para fortalecer os nossos laços de família, né? E em muitos lares ocorrem esses maus tratos. E a gente pode se perguntar, puxa, como Deus deixa, né, que isso aconteça? Coitado, né, do idoso. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Não existe injustiça. Então, se a gente passa por uma situação difícil, estamos resgatando, né, os nossos débitos do passado. No entanto, Jesus nos advertiu, né? É necessário que venha o escândalo. Então, o mal ainda existe na Terra, ainda existe toda esse escândalo, mas, por exemplo, os maus tratos aos idosos, porque pode ser que eles estejam colhendo, né, o que também fizeram em outras vidas, mas ainda aquele que promover o escândalo. Então, os filhos agressores, os familiares agressores, os profissionais das instituições agressoras, nas políticas, os que são omissos, né, em relação à aplicação da lei, elaboração da lei. Então, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que promover o escândalo, porque aquele que passa pelo sofrimento está quitando seus débitos, mas aquele que está promovendo escândalo está plantando mais pontos negativos na sua ficha kármica, né? Então, eu gostaria até de me estender, se você me permite, para falar dos tipos de agressões, né, que a gente comentou, né, quando começamos, para a gente se conscientizar disso,
tanto nós não agirmos dessa forma, se percebermos, né, alguém agindo dessa forma, tomar uma atitude, né? Então, a violência contra a pessoa idosa pode ser física. Então, o agressor usa a força, né, para obrigar o idoso a fazer algo que ele não quer, ou então para ferir, para provocar dor, e pode levar à incapacidade até à morte. Existe a violência psicológica, então são agressões verbais, gestuais, que tem por fim aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade, isolar o idoso do convívio social. Tem também a violência sexual, pode ser por homo ou por hetero relacionamento, né? Por meio de aliciamento, então, por meio de violência física ou de ameaças. Pode ser um abandono também, é uma violência contra o idoso, né? Então, seria tanto a ausência, por exemplo, a ausência, a deserção dos responsáveis governamentais, institucionais, familiares, que deixam de prestar socorro, de proteger a pessoa idosa. A negligência, que aqui no Brasil é a violência mais contra o idoso mais constante, que é a recusa ou omissão de oferecer os cuidados devidos e necessários, né? Então, isso são os próprios familiares ou instituições que são negligentes, e frequentemente essa negligência está associada a abusos que levam, a gente vê, né, no noticiário, a lesões, traumas físicos, traumas emocionais, sociais, principalmente naqueles idosos que são multidependentes, que já são, né, incapazes, né, sem autonomia. Então, tem também a violência financeira ou econômica, então, é uma exploração ilegal, quer dizer, o idoso não consentiu, né, usar os seus recursos financeiros, os seus patrimônios. Tem a autoviolência. Então, o idoso que é autonegligente, quer dizer, ele não se cuida, então é uma ameaça, ele ameaça a sua própria saúde, a sua própria segurança. Tem a violência medicamentosa, então, ou familiares, ou cuidadores, ou profissionais que administram os medicamentos de forma errada. Então, ou aumentando a dosagem, ou diminuindo, ou até excluindo. Tem a violência emocional e social, então é aquela agressão verbal crônica, né, que se tornou constante, com palavras depreciativas, que desrespeitam a identidade do idoso, a sua dignidade, a sua intimidade. Às vezes ele não tem nem, dorme na sala, não tem nem um cantinho dele, né? Tem o filho, cada filho tem um quarto, e o idoso dorme na sala, né? Então, desrespeita os desejos do idoso, ele já está gagá, né? Desrespeita o acesso às amizades, né? Dá trabalho, né? Ficar levando para a casa do amigo, às vezes precisa de uma carona, então, né? Nega o acesso ao convívio social, ou então não atendem, né, as necessidades, tudo isso assim acaba desembocando na falta de atendimento às necessidades tanto sociais como de saúde, né, física e mental da pessoa idosa, e acaba destruindo a autoestima do idoso, né? Aí ele entra em depressão, tem muitos gente. idosos, né, depressivos. E a cartilha da OAB, ela, né, nos alerta que as famílias devem zelar pelos seus idosos de todas as maneiras possíveis. Ele não tem que ter um atendimento prioritário, como, né, já lemos. Então, as famílias devem prover as necessidades básicas do idoso na medida da sua condição social, né? Inclusive com amor e afeto, né? Que às vezes a família não tem comida nem para si, não tem remédio nem para si, então, né? É na medida da sua condição social. E, segundo a OAB, a responsabilidade de amparar os pais na velhice recai para os filhos maiores de idade.
E Emmanuel, Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, nas questões 268 a 271, psicografado pelo Chico Xavier, fala justamente isso que você já nos lembrou, que os 10 mandamentos são a base de toda a justiça, até hoje. Então, de todo o direito. Os 10 mandamentos são a base de todo o direito do mundo, então é um sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. E o 4º mandamento, né, trazido por Moisés, lá no Monte Sinai, diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres um novo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, isso, né, ele recebeu mais ou menos no ano 1200 a.C. Então, olha o prêmio, né? Viver um novo tempo na Terra. Então, os nossos pais nos deram a vida, não importa se eles foram bons ou maus, diz Emmanuel. Eles nos deram a oportunidade da encarnação, então a nossa dívida é imensa. O Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e a tua mãe, é o capítulo 14, né? Obrigada. Nos ensina que honrar, o que significa honrar? É ter um dever a mais, é a piedade filial. Então, envolve respeito, estima, obediência, condescendência, paciência, compreensão. E diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, os filhos têm obrigação de cumprir para com os pais de uma maneira ainda mais rigorosa tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Então, honrar pai e mãe, né? Respeitá-los e assisti-los nas suas necessidades, tanto materiais como afetivas. Então, atenção, né? Carinho, compreensão, né? Então, o 4º mandamento, né? Voltando, honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. E o Senhor teu Deus te dará dilatada vida na terra. Né? Por que isso? É porque no tempo de Moisés, a visão dos hebreus não ia além da vida física, né? Eles não compreendiam ainda a vida futura, não compreendiam o plano espiritual, eles eram mais fortemente tocados pelo que eles viam. O invisível estava fora do alcance de entendimento deles, né? E quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o que eles mais queriam? Eles estavam em trânsito no deserto, né? Do êxodo do Egito, né? Eles queriam chegar na terra da promissão e viver um longo tempo nela. Então, esse era o prêmio, né? Mais tarde, Jesus trouxe novos ensinamentos que estavam ao alcance do povo da época de Jesus. 1.200 anos haviam passado. Então, Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Há uma felicidade futura, além da vida material. Mas, no tempo de Moisés, né, o povo não entendia isso. Então, o prêmio dos bons filhos era chegar à terra da promissão e viver um longo tempo nela. Então, adequado ao contexto daquela época. E André Luiz, o espírito André Luiz, no magnífico livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, nos adverte, lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é insolvável, não dá para solver, não dá para pagar, porque é de natureza sublime. E aí você também citou o Livro dos Espíritos, né? Na questão 681, em que Allan Kardec pergunta: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? E os espíritos respondem: certamente. Do mesmo modo que os pais devem trabalhar por seus filhos, né? É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, para que, por essa afeição recíproca, né, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente, né, o que é frequentemente esquecido em vossa sociedade atual. Olha, já no século XIX, né, esse amparo, essa proteção já era esquecido, esquecido em vossa sociedade atual.
Aí a Olha, gente Beth, traz, então, a visão espírita, a visão da lei, né, da lei dos homens, e para que a gente possa entender, né, a nossa responsabilidade, né? verdade, querida. E que responsabilidade. Olha, é assim tão profundo isso que realmente eu me coloco no lugar de pessoas, de histórias que eu já estive próxima, que dizem que sofreram tantos maus tratos na infância que não conseguem sequer olhar para aqueles que lhes causaram esses maus tratos. E a gente fica pensando mesmo, como pedir para uma pessoa, para um ser desse, cuidar de alguém que fez isso com ele? Por exemplo, uma situação de violência doméstica, né? Eu conheço uma pessoa que conta que não tem amor algum pelo pai e pela mãe, tem respeito apenas, porque são velhos, ele fala. Sofreu surras diárias desde que se lembra, na infância. Com 17 anos rompeu com o pai, porque o pai ainda queria tomar atitudes de violência. E da mãe, por qualquer motivo também. Mas era o olhar que eles tinham, era a visão. Eu tentei argumentar isso. É o olhar que eles tinham, era a forma que eles tinham de educá-lo. Você não foi uma criança fácil. Você não foi. Vamos analisar. Eu não sei sua história de vida, mas pelo que você relata, foi um filho difícil, que naquela época não existia, para eles que viviam no interior, não existia a informação necessária de que ele pudesse ser uma criança com algum tipo de problema, tipo. Ai, como é que chama, Beth, aquele criança acelerada demais? Hiperatividade. Uma Hiperatividade. hiperatividade, ou que ele tivesse algum componente emocional, psicoemocional que precisasse ser cuidado e que resolveria. O acesso a esse tipo de informação ainda não chegava lá. Aqui nos grandes centros urbanos é diferente. A gente sabe que há alguns anos já se procurava alguns tipos de ajuda, mas não tanto também como hoje, que a gente tem assim um cabedal enorme, mas nem todo mundo tem acesso ainda hoje, né, Beth? Então a gente vê que realmente dá para fazer esse questionamento. Por que é que uma pessoa reencarna numa família assim? Por que é que depois ela escuta que a lei humana diz, você tem que cuidar deles? E como ele mesmo fala para mim, o meu pai eu não converso, tá lá que é minha irmã que olha por ele, mas a minha mãe eu visito todos os domingos e ela mora com a minha irmã e cubro com o que é o necessário. Eu respeito. É um passo, né? Deu um passinho, isso já dá uma, vamos assim dizer, um quesinho a mais. Mas se você para refletir sobre os aspectos dos ensinamentos dos espíritos, e aí eu entro numa questão, Beth, que eu até cheguei a comentar com você antes do nosso bate-papo aqui, isso seria, né, um caminho pela porta estreita, não seria, Beth, naquele ensinamento de Jesus? Olha que história funda. E deve ser a história de milhões de pessoas. De milhões. Né? Que história é essa? Que dívidas passadas são essas que fazem essa família, esse foco, se encontrar com a bendita lei da reencarnação, que nos orienta. Olha o que você disse, é muito sério, Beth. É a base das leis sociais, são os 10 mandamentos. Olha que coisa louca. Aí eu sofro agressão e mesmo assim eu tenho que respeitar. Ó, isso é conversa para filosofia e longe, não é não, querida amiga? Deixa a bomba para você agora. Então, a gente está sempre evoluindo, né? Cada experiência nos traz um aprendizado, seja um fracasso, seja um sucesso, seja uma alegria, seja uma tristeza. A cada segundo estamos evoluindo. Então, por exemplo, se na nossa infância nós sofremos maus tratos, nós não conseguimos compreender o lado do outro, porque, né, não tínhamos essa maturidade. E à medida em que vamos evoluindo, nós conseguimos olhar para o passado com
uma nova visão, é o que a psicologia fala em ressignificar, dar um novo significado. Então, se, por exemplo, eu apanhava do meu pai, né? E aí eu falava assim, nossa, ele me trata como um objeto, ele acha que eu sou uma escrava, vamos dizer assim, eu pensava assim quando era criança, né? E agora, já amadurecida, eu olho para trás e penso assim, bom, ele deve ter tido esse modelo de infância também. Para ele era a forma correta de educação, a intenção era boa. Então, olhar para trás e ressignificar, né, a nossa infância, digamos, entre aspas, sofrida. Mas isso não vai acontecer assim de fora para dentro. Não adianta ah, a gente ler um livro ou um profissional nos dizer que você precisa ressignificar o seu passado. Não é assim, é uma questão de maturidade, né, de ampliação de consciência, isso leva tempo. E o perdão, ele não é um ato instantâneo. Uma vez a doutora Marlene Nobre, falando na Rádio Boa Nova, né, ela disse que o perdão é um processo, é um treino. Então, você pode levar 1 minuto para perdoar, uma vida inteira ou várias encarnações, dependendo, né, do que foi feito, dependendo de como você se sentiu, mas é necessário não fugir desse processo, fazer o possível, né? Eu não consigo perdoar meus pais hoje, ainda hoje, vamos dizer assim, mas eu estou tentando entender por que eles agiam assim, né? Como foi a infância deles. Então, é um processo. Um dia eu vou conseguir perdoar, talvez não seja nessa existência, talvez seja na outra. Mas se eu falar, eu não perdoo nunca mais, sabe? Para mim, morreu. Pronto, eu saí desse processo, fechei as portas. Mas se não, olha, eu estou tentando perdoar, isso até questão de ser humildade, porque eu também erro. Quantas pessoas devo ter, né, afligido e às vezes nem percebi? Então é uma questão assim de aprendizado, né, espiritual. Verdade, meu E, Deus. e assim, a gente fala, né, da experiência, do aprendizado, tudo nos ensina, tudo. Uma vez também eu ouvi ele é psicólogo, Adão Nonato, também falando na Rádio Boa Nova, há muito tempo atrás, que um ouvinte, ele não era nem internet, era rádio, né? O ouvinte fala para ele, né? Olha, mas o meu pai, ele foi muito violento comigo, né? E daí ele diz assim: há filhos que são tão imaturos que não assumem a responsabilidade pela sua própria vida, que precisam de pais violentos. É tudo tampa e panela, né? A panela e sua tampa, né? Então, a necessidade de cada um. Então, a gente não consegue visualizar aqui, né, no rasteiro da nossa encarnação, todo o grandioso projeto de Deus para nós, né? Para a nossa felicidade. Se a gente pudesse visualizar todas as encarnações que já vivemos, o que já fizemos, o porquê e o para que estamos aqui, né? Para onde vamos, nós vamos entender que tudo é perfeito. Mas é importante o esquecimento, né, Beth? Os próprios espíritos nos alertam que se de repente hoje, na nossa condição, a gente lembrasse, o inimigo continuaria inimigo. Ou É, talvez sim, a gente perdesse a grande oportunidade de desenvolver laços, esses laços de afeto, que não necessariamente são o amor integral, mas podem ser pelo menos a afeição, aquela que permite que você tenha a sua chance de se redimir. O duro é isso, né, Beth? a gente, né, só vai conseguir ter essa visualização, entre aspas, das nossas encarnações passadas no plano espiritual, e à medida em que estivermos prontos para saber tudo isso que Emmanuel, né, já sabe de suas vidas de 2000 anos.
Se a gente for para lá, será que eu vou lembrar da vida anterior a essa? Não sei se estou preparada. É, então, confiemos em Deus, né? E não sejamos nós os autores do escândalo, né? Mas não entremos na revolta e também não sejamos omissos a essas violências. Falando em ser omisso às violências, a OAB, né? Que elaborou o violentômetro, né? Uau! Conta aí o que é isso. Por conta do grande número de casos de violência ao idoso, né? Então, voltando, né? A violência pode ser um ato único, aconteceu só uma vez, pode ser repetitivo, pode ser por omissão, e ocorre em todas as esferas sociais, nas casas de ricos, de pobres, acontece diariamente no Brasil e no mundo, né? E cada vez mais frequente. E geralmente o agressor é aquela pessoa que em quem o idoso confia, né? Um filho, um familiar. Por isso que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, elaborou o violentômetro. Então, é uma lista, né, de agressões, e é interessante que ela é dividida em 3 graus de alertas. O verde, o amarelo e o vermelho. Então, quais são, assim, ó, verde, apesar que o verde é passar, né, aqui no nosso semáforo, mas aqui é um sinal assim, né? Nessas coisas que acontecem, nessas agressões aqui que eles elencam. Cuidado, a violência está presente, então fique atento, né? Então, piadas ofensivas, tudo isso faz parte do grau verde. Mentir, enganar, ignorar como forma de punição, desqualificar pela idade. Você é idoso, você vai entrar na faculdade agora? Que ridículo, né? Então, ridicularizar e ofender, humilhar em público e culpabilizar, né? Né, toda vez você derruba coisas, né? Ó, sabe, ficar culpando. O segundo grau é o amarelo. Aí, a nossa atitude é reagir, denunciar e pedir ajuda. Então, o que está nesse grau amarelo? Quando ocorrem ameaças, intimidações, chantagens, ou quando o agressor quer controlar, proibir, discrimina, negligencia, abandona, deixa de prestar assistência, apropria-se de bens, de patrimônio, de dinheiro. E o terceiro grau é o vermelho, é o mais grave, então é um alerta, sua vida corre perigo. Então, né, as ameaças de morte, as agressões físicas, confinar, prender, a gente vê isso também, né, na televisão que ocorre, né, abusos sexuais, lesão corporal grave, mutilação e matar, né. Então, a OAB escreve, né, notificar é cuidar. Então, os familiares, aqueles que não são os agressores, lógico, né, precisam ficar atentos aos sinais de violência física. Então, os cortes, né, manchas na pele, hematomas, queimaduras, atentos aos sinais de violência psicológica. Então, se o idoso, né, apresenta um aspecto descuidado, ele tem medo de determinada pessoa, olha, aí já é um alerta. Se ele não quer ficar sozinho, se ele chora com facilidade, se ele já, né, não quer conversar, ele está deprimido, entra num estado de nervosismo, de ansiedade. Então, o que é violência psicológica? Xingamentos, sustos, constrangimento, impedimento do convívio social, tudo isso prejudica a autoestima e o bem-estar do idoso. E toda pessoa tem obrigação de denunciar os maus tratos, a violência, a discriminação, os abusos, o abandono. Olha, tem o Disque Idoso, é 0800 208 78 45, ó. Disque Idoso. 0800 208 78 45. Tem o Disque. Eu vou pedir para o Tavares colocar aí, se ele tiver por aí, né? 0800
208, 208, 78, 78, 45. 45. O Tavares, Tem, se estiver por aí, Tavares, coloca para gente aqui no banner da apresentação do programa. Né? Fala, Beth, continua. tem o Disque Denúncia, né, que é o 100, e também os órgãos públicos, né, o Ministério Público Estadual, a Delegacia Especializada de Defesa e Proteção à Pessoa Idosa, aqui no bairro, Centro de São Bernardo, tem um. O Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Então, não sejamos omissos, né? É. Beth, só fazendo uma parte aqui, agradecer a presença da Ana Cristina Gonçalves, que diga de onde você é, querida. Muito querida, muito, Ana, um beijo para você, ela é muito, muito fofa, expositora. Muito mesmo, muito obrigada, Ana. É a Ana Cristina do nosso grupo de expositores? Sim, Oh, sim. Ana, que bom revê-la. Então, o Luiz Monteiro tinha colocado aqui também sobre a questão do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito obrigada, Luiz. Né? E entrou também, olha lá, o Tavares colocou para a gente. Obrigada, Tavares. A Ana Paula Lira. Ana Paula, seja muito bem-vinda, diga de onde você é. Então, Beth, tudo isso que você trouxe para a gente é muito importante. São informações que deveriam estar não só nas reuniões em geral. Por exemplo, essa cartilha da OAB deveria estar nos bancos escolares, desde ali do ensino fundamental. Eu estou aqui numa discussão social mesmo, numa revisão de políticas públicas, né? Porque eu frequentei durante alguns anos o Conselho Municipal de Assistência Social, onde tinha a representação dos vários outros órgãos representativos, né? Assistência à infância, assistência ao idoso e tal. E a gente via que havia um esforço, mas um esforço muito profundo por parte de todo mundo que isso se ampliasse. E pelo que a gente vê, ainda não ocorre, pelo menos no ensino fundamental não dá para colocar, mas dá para colocar no ensino médio, não é? E a gente tem na própria cultura da arte muita informação também nesse sentido. Eu não me esqueço de uma música sertaneja que tocou durante muitos anos, mas há muitos anos, onde na música, isso, existe uma história, um texto esparso na internet, né? Ana Cristina está dando um alô para gente, eterna aluna da Beth, essa minha querida. Olha, Ana, ela é nossa querida, viu? A Beth é nossa querida. E nessa música, ele fala, né, que a esposa se queixa do sogro, que o sogro é uma pessoa que faz tudo isso que você falou, Beth. Ele repete muitas coisas, ele não tem uma certa higiene, ele não mantém como deveria, ele derruba as coisas com facilidade, comia de boca aberta. Isso está na história, depois a história virou música, é um texto esparso na internet. E aí, quer dizer, eu nunca localizei o autor desse texto, pode ser que até a pessoa nunca se manifestou, né? E aí, em um determinado momento, o pai toma, o marido, né, que é o esposo, que é o filho dele, toma a decisão de, aí é um pouco radical, de colocá-lo para fora de casa. Ele não fala em um asilo, uma coisa assim, um sistema asilar. E aí, quando ele está, o homem está para se retirar, o filho dá de presente para ele um couro de boi e fala para ele: se cubra no frio com esse couro de boi. Aí essa música é muito horrível, é horrível. E aí, antes que ele saia, o idoso saia de dentro de casa, o neto de 5 anos corre e pede para o vô devolver o couro de boi.
Aí ele vai, pede para o pai recortar um pedaço desse couro de boi. E o pai o faz, achando que o menino quer guardar de lembrança. Quando o homem vai embora, o pai pergunta: por que você guardou, queria um pedaço do couro de boi? E o neto, não seria o filhinho dele, responde: porque o dia que eu te mandar embora, eu vou dar para você se cobrir. É uma música sertaneja antiga, baseada numa história que sempre correu aqui, que a gente não sabe. Eu encontrei na internet, mas a gente sabe que é uma história que foi pela tradição oral, passou de gerações aí, mas que retrata uma dura realidade. Hoje a gente já pode denunciar uma situação de maus tratos. E a gente tem um veículo como esse, uma web rádio e muita informação para quem desejar dentro do meio espírita, para fazer essa ligação, esse entendimento, né? Por que é que eu sofro? É exatamente aquilo que você falou, Beth, são as questões reencarnatórias. Você levantou muito bem, porque é a nossa história espiritual que está aí se retratando agora. Ah, mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Mas sabe, Beth, me bate muito fundo aquele ensinamento também constante do Livro dos Espíritos, agora me foge a questão, que fala que está na nossa memória espiritual, que mesmo que eu não tenha essa informação, por força de eu ter o desconhecimento do que a doutrina me traz, eu tenho como espírito eterno que sou, que estou ocupando esta matéria agora, no meu imo, está em mim a semente de que se eu vivo isso, alguma coisa tem. E aí Deus permite, ou seja, nos auxilia, o Criador nos auxilia no desenvolvimento das ciências médicas e mentais para nos ajudar a compreender essas situações. É muito forte isso. Essa história que você contou, eu conhecia diferente, que o avô, né? Ele derrubava tudo da mesa, cada vez que ele ia comer alguma coisa, virava tudo, né? Sujo, o chão, a toalha, e a nora, então, não aguentava mais. E aí, o que eles fizeram? Eles puseram uma mesinha, assim, na cozinha, que puseram plástico no chão, então ele comia sozinho lá, porque a sujeira ficava lá. E um dia, o pai chegando em casa, deram até uma gamela, né, como se diz, de madeira, porque ele vivia derrubando prato e quebrando, e a gamela de madeira, né, não quebra, né? Aí um dia o pai também, desse menino de 5 anos, chega em casa, e ele está tentando fazer um prato de madeira. O que você está fazendo, filho? É para você, quando você ficar velhinho igual o vovô, para você também comer nesse prato. Aí o filho, né, leva um choque, né, se conscientiza, ele e a nora e trazem o pai, né, o sogro, de volta para o convívio familiar durante as refeições, né? Então, histórias que nos sensibilizam não faltam, né? E, assim, realmente olhar para essa questão tão urgente, tão importante, tão grave, né? E mudar a nossa, o nosso modo de olhar tudo. Você falou, né, que tem filhos que pensam assim, sabe, eu não aguento mais morar, não consigo olhar para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, meu avô, digamos que eles tenham algum problema mental, um Alzheimer, eu não tenho forças para lidar com isso, eu também acabo adoecendo, se torna um codependente, né? É, O espírito Hamed, os livros dele são fantásticos, tem o Renovando Atitudes, tem Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma, dá até para baixar na internet, né? isso. E o Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala que a gente precisa ter uma distância psicológica, não é distância física, não significa deixar de amar,
distância psicológica. Então, digamos, aquele idoso, ele já não raciocina direito, ele me agride, ele me xinga, ele está doente mentalmente. Então, eu não vou me afundar, não vou levar para o lado pessoal, né? Não vou dar uma distância psicológica, vou manter a minha sanidade mental, a minha integridade física, inclusive, né? Mas isso, a distância psicológica não elimina a distância física, É, nem o carinho, nem a atenção, nem os cuidados. Então, isso é importante, porque às vezes o conflito é tão grande dentro da mesma família, né? Aí eu não estou conseguindo mais conviver, né, com aquela pessoa, está destruindo a minha vida. Então, o Hamed nos orienta essa distância psicológica, né? E tem muitas pessoas que, no último caso, acabam colocando em asilos. Eu tenho uma amiga, a mãe dela tinha Alzheimer, e quando ela colocou na casa de repouso, né? Casa de repouso, só que ela ia diariamente visitar a mãe. Lá ela tinha a médica, a geriatra, tinha o cuidado das enfermeiras, tomava o remédio na hora certa. Então, ela até melhorou no seu estado geral. Só que, né, foi definhando, porque é Alzheimer. Mas, sim. apesar de ter colocado numa casa de repouso, ela não estava abandonada. Ela ia constantemente visitar a mãe. Agora, o que acontece? Tem situações que são consideradas abandono, agressões de filhos que colocam, né, o seu idoso numa instituição de longa permanência e esquecem, nunca mais vão visitar. E isso também é considerado abandono. Isso também está sujeito à penalidade, né? A reclusão e multa. Então, é diferente. Você colocar numa casa de repouso, num abrigo, mas por uma questão assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho filhos pequenos, que nem também uma outra questão de uma idosa que ela tinha esquizofrenia. Então, ela Hum, era muito agressiva. A pessoa tinha que trabalhar com seus filhos pequenos, tinha empregada para cuidar dos filhos pequenos, ela tinha que trabalhar. E essa idosa, assim, agredia muito a empregada, sabe? Não parava a empregada na casa dela. Então, foi, e acabou colocando numa casa de repouso. E essa pessoa ficou com muita consciência culpada, e ela é espírita. Outra amiga dela, espírita, lhe disse: Fulana, talvez você tenha sido um instrumento, né, para colocar, né, essa idosa numa casa de repouso, porque era um resgate de vidas passadas, mas não abandonar, né, colocar lá, só pagar e nunca mais ir visitar, né, isso acontece, infelizmente, né. é verdade. E acontece numa frequência muito alta, principalmente pessoas que não cultivaram o afeto, não por violência, mas pela sua característica. Eu conheço um exemplo, assim como você conhece muitos. Uma família com uma única filha, onde a filha tinha um afeto exacerbado pelo pai e uma distância emocional com a mãe. E assim, as duas não realmente, aquela famosa frase popular, não se davam. Era uma dificuldade, inclusive, que levou essa filha durante muitos anos a buscar ajuda psicológica para entender o porquê da rejeição em relação à mãe. Não buscou, nesse contexto específico, ajuda dentro do Espiritismo, mas acabou depois buscando o Espiritismo para entender a lei de causa e efeito. Isso já é uma vantagem, né? É, Que eu lembro que ela falava isso. Pelo menos hoje eu entendo, ela dizia, por que, que eu não gosto da minha mãe. Mas ela não tomava atitudes para que essa aproximação se efetivasse. Por quê? Não porque ela não quisesse, porque a mãe era muito difícil. A mãe tinha uma personalidade tão negativa, uma pessoa negativa.
A pessoa onde tudo dava errado, tudo estava errado. A única pessoa que essa mãe via que foi positiva e que fazia realmente falta era o marido que já tinha desencarnado, que era o pai que essa filha tinha uma afetividade absurdamente grande. Olha, a gente vai percebendo as nuances aí, né, Beth? De um processo encarnatório onde há a proposta de aproximação. E essa filha, essa mãe teve o Alzheimer, e assim, você ter um Alzheimer com uma pessoa pequena, miúda, até de compleição física mais para o magro, né? Não magrinha, mais para o magro, é uma coisa. Você tem uma pessoa que resvala já numa obesidade, é mais difícil o cuidado. Também fica na dificuldade de ter um cuidador, porque às vezes necessita duas pessoas, que o tranco não é brincadeira. E eu lembro que minha mãe não teve Alzheimer, minha mãe ela dependeu durante 6 meses de um andador, e quando a gente ia auxiliá-la, e ela era magrinha, hein? E a gente ia auxiliá-la para se erguer, que aí a enfermeira ensinou para a gente, nós tínhamos uma cuidadora que parecia mais filha dela do que a gente, e eu sou grata a ela até hoje, e ela nos ensinou como erguer, como segurar, como dar, ela ensinou tudo para a gente, né? E eu lembro que era pesado segurar minha mãe, então você imagina uma pessoa já caminhando por processo de obesidade. Aí ela colocou essa mãe, por não aguentar mais, numa casa de repouso. Ela recebia queixas semanais da casa de repouso por causa do comportamento da mãe. Não era o comportamento causado pelo Alzheimer. Eu conhecia a história. Era o comportamento já pré-existente. E daí o Alzheimer só foi acelerando e aumentando essa agressividade. Essa mãe desencarna longe dela, num hospital, porque teve uma complicação física. Mas olha que pena. Tudo bem, uma encarnação nunca é perdida, nunca. O espírito nunca perde aquela experiência, mesmo que ele tenha estacionado, né, Beth? Ele sempre segue. Mas que pena que elas não desenvolveram o ato do amor, mãe e filha. Mas, pelo menos essa filha não sofreu tanto quando esta mãe partiu. Histórias, não? Tem muitas histórias, né, que a gente que comovem, né, e que nos ensinam, né? Nos ensinam. Mas, Beth, nós estamos em quase 15 minutos para encerrar o nosso programa. E eu vou te falar, eu te disse isso por e-mail, por nossa conversa privada, que era um tema que a gente podia desenvolver um seminário, né? Olha, tanto no aspecto psicossocial, quanto no aspecto da doutrina espírita. A gente poderia trazer vários autores aqui, vários autores que estariam nessa compreensão dessa fragilidade que é a relação familiar, principalmente nessa fase dos pais idosos. Isso não significa, no pouquíssimo que a gente comentou, que alguém tem o direito de ferir alguém. Eu tenho sim que ser grato. Mas meu pai e minha mãe não foi bom comigo. Seja grato, como diz Emmanuel, o processo reencarnatório que ele te propiciou, não é? Então, para isso, Beth, eu gostaria, antes de trazer... Tavares, você está por aí? Vai fazer a divulgação? Gente, eu peço desculpas, o meu computador hoje deu um probleminha, eu demorei para entrar, não combinei isso com o Tavares antes. Que aí o Tavares vai vir, vai fazer provavelmente a divulgação, né, da nossa programação, mas, assim, já te agradecer antecipadamente, agradecer a presença de todos aqui, né, da Elizabeth Matos, da Alcione, a Olga Feitosa, o Salvador Carrasco Neto, Luiz Monteiro, Ana Cristina Gonçalves, e a Ana Paula Lira, né, e os outros que a gente sabe que assistem, não se manifestam, depois me mandam mensagens. Assisti o seu programa, fala oi para a gente. Eu tenho uma amiga que fala, eu tenho vergonha, eu acho isso fantástico. Você não está nem sendo vista, né, mas tudo bem.
agradecer a todos vocês, agradecer a você, Beth, que nunca... Aliás, gente, a Beth, toda vez que eu tenho um assunto desses, assim, Beth, vem falar para mim, porque eu amo, eu amo a Beth, o conhecimento que ela traz. Beth, então eu queria que você fizesse as suas considerações, né? Ainda dá tempo, tá? Temos Tá 15 bom. minutos. Então, Fizesse, tá e bom. a gente depois, se o Tavares quiser entrar, ele dá um alôzinho para a gente. Então, assim, só para finalizar, você falou, né, que a terceira idade é um momento de fragilidade, a gente não pode deixar de falar das políticas públicas, que a gente só falou en passant ao longo da nossa conversa, mas o Estatuto do Idoso, né, nos diz que qualquer pessoa acima de 60 anos tem direitos básicos, direito à vida, à saúde, à liberdade, ao lazer, à dignidade. Esses direitos precisam ser assegurados por políticas públicas. As políticas públicas, além da família, né, devem assegurar esses direitos. Ó, lá no Livro dos Espíritos, você falou no início, né, na questão 685A. Allan Kardec pergunta, mas que recurso tem o idoso necessitado de trabalhar para viver se já não pode? E os espíritos dizem, o forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar, é a lei da caridade. Mas como anda, né, a questão da política pública no amparo, na proteção ao idoso no nosso país, né? Então, eu trouxe aqui uns apontamentos do Jornal da USP, que foi publicado no dia 6 de agosto de 2021. Quem escreve é a professora do curso de gerontologia lá na USP, Bibiana Graef. E ela diz que no Brasil faltam políticas públicas e isso tudo ficou agravado, né, por conta da pandemia, por conta da restrição do convívio social, que geraram problemas de saúde mental, né, que as incertezas do futuro, né. Então, o que seriam políticas públicas? Aí ela dá algumas sugestões. A capacitação de profissionais da UBS, dos hospitais, dos órgãos de assistência social, para identificarem os sinais de violência e informar as autoridades, diz a professora Bibiane. Mas, diz ela, infelizmente, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos deixou de publicar as denúncias, então foi, né, um retrocesso. Outras ações e recursos de política pública que ela sugere: promoção de medidas educativas, né, sobre o envelhecimento saudável, como envelhecer saudavelmente, campanhas de conscientização dos familiares de como lidar com os idosos, assim, Oi? Não, não, é só Ah, pigarrei. sim, sim. A formação, assim, de disciplinas nos cursos universitários com foco no idoso, no envelhecer, porque, conforme ela diz, a maioria das universidades do Brasil não tem essa disciplina focada na velhice, no envelhecimento, e ela fala, isso precisa ser modificado rapidamente, porque a população está envelhecendo, por conta desse número imenso de maus tratos aos idosos, tanto pelos familiares, pelas instituições de abrigo, de atendimento médico, de atendimento psicológico. Ela fala também em investimento em moradias aos idosos, tudo isso, políticas públicas, para que o idoso tenha uma vida independente. Aqueles idosos que ainda são autônomos, né, que têm condições de morar sozinho. E investimento nas instituições de longa permanência para idosos, né? Então, tipo residência, domicílios coletivos, mas com qualidade e não só quantidade, também qualidade. E nós, né? Nós, assim, aí é fora do jornal da USP, nós poderíamos assim acrescentar mais estruturas, você sabe mais do que, né, a gente, estruturas e ações políticas geracionais, né? Então, principalmente a terceira geração. Então, por exemplo, a faculdade de terceira idade, lazer qualificado, reinserção social, reinserção cultural, reinserção profissional, porque tem muito preconceito, né, em relação ao Nossa, idoso no demais. mercado de trabalho. E finalizando,
tudo isso é o empoderamento da cidadania plena, né, ao idoso. Beth, você falou coisas tão importantes, tão necessárias, esses levantamentos, essa apresentação dessa professora que você citou, muito sério tudo isso. Nós temos as políticas, mas elas não são devidamente aplicadas, e falta melhorar, falta trazer mais pontuações nessas políticas para que atenda todas as categorias. Nos meus anos de trabalho na Previdência Social, nós tivemos uma capacitação funcional, onde nós, na época, isso foi em 2005, para você ver como a coisa é forte no nosso país, um professor, que também era um fiscal lá na instituição, ele ministrou uma parte do curso que era sobre legislação previdenciária, e aí, ele apresentou o livro dele, chamado Previdência Social e a Economia dos Municípios. E, assim, a gente, de forma geral, a população, de forma geral, não sabe que existe o Fundo de Participação do Município, que é uma verba pública que vai para o município, principalmente aquele município que tem uma baixa arrecadação de impostos. Então, ele é como se fosse um aporte financeiro para aquele município pequeno. Em cima da distribuição do fundo e das pesquisas que ele fez dentro do IBGE, e aí dentro do IBGE tem o setor específico que é para avaliação do contexto familiar, ele foi pesquisar diretamente os aposentados e pensionistas desses municípios pequenos que dependem do fundo de participação. Nesses municípios, isso em 2005, e eu ainda não fui fazer uma atualização dessa pesquisa, saber como é que está hoje. Depois que eu me aposentei, meio que desliguei disso. Mas, pelo menos até me aposentar, continuava no mesmo nível a proporção. Esses municípios pequenos, eles tinham de injeção de pensões e aposentadorias, quer dizer, o que vai da Previdência Social para aposentados e pensionistas desses municípios, muito maior do que do fundo de participação do município que ele recebia do governo federal. Quer dizer, a Previdência repassava para muito aposentado e muito pensionista, muito mais, em termos financeiros, do que o fundo de participação para atender as necessidades do município. E isso aí, o que gerava? Gerava assim, família que tivesse aposentado e pensionista, e normalmente eram idosos, eram as famílias que rodiziavam esses idosos. Então, eles faziam assim, esse mês o vô, a avó fica aqui em casa, ou o pai e a mãe. No mês que vem, fica na outra, do outro filho. Porque naquele mês, aquele filho conseguia comprar itens básicos da cesta básica que a produção familiar rural não alcançava, porque ou teve estiagem, ou teve chuva demais, ou houve um problema familiar, embora existam benefícios que atendam situações de contribuição na família, no âmbito do pequeno produtor, tudo isso tem, mas não era o suficiente, precisava do complemento da renda daquele idoso. E aí esse professor, que agora está me fugindo o nome dele, eu até cacei o meu livro para poder falar para você e não encontrei, ainda tem muita coisa em caixa aqui em casa. Ele disse que naquela época 67% das famílias dessas regiões dependiam da renda do aposentado ou da pensionista. É muito alto isso. Muito alto. E eu acredito que hoje tem aumentado, porque a quantidade de brasileiros vivendo abaixo da linha da miséria é muito grande. É um percentual muito alto. Isso deve ter aumentado. É uma realidade que nós precisamos pensar enquanto centro espírita, enquanto casa espírita, enquanto espírita, para não ficar apenas na leitura e na análise ou na compreensão.
mas partir para a ação. E aí o que você falou é muito importante, porque se eu tenho consciência dessas políticas públicas, o que eu posso fazer? Ah, eu vou ajudar em ONG? Também, mas vou ser um contribuinte maior ali na Câmara Municipal, na Câmara Estadual, na Câmara Federal, que é onde se votam as leis. E vou ser um maior participante também dos movimentos municipais. Saber o que acontece no centro de referência do idoso. E aqui, fechando a minha fala, né, de contar para o pessoal e para você que eu fazia palestras de esclarecimento, que eles me chamavam, antes de me aposentar, nos centros de referências aí, de muitos lugares eu fiz. E num deles, no maior que tem aqui, em São Bernardo, né, um deles, eu tinha acabado de fazer uma palestra aplicada uma dinâmica com eles também. Aí um levantou a mão e falou assim, quantos anos a senhora tem? Aí eu falei a idade no dia, aí ele fez assim, nossa, daqui a pouquinho a senhora já vai ter idade para frequentar aqui com a gente. Aí eu olhei e falei, seria bom, né? Você teria palestra toda hora. Aí ele riu e falou, não, para a gente dançar. Nossa, chorei de rir, porque eu falei, meu Deus. Né? Você vê, é uma energia fantástica. Eles são, esses grupos, eles não empoderam só, como disse o Salvador, o empoderamento da cidadania plena, né? Ele adorou o que você falou. Ele é muito mais que isso, é a consciência da minha importância nesse estar aqui, nessa realidade agora, Beth. Deus te abençoe, muito obrigada, amei, amei. Eu vou dar um jeito, você vai ter que falar lá no teu curso, qualquer hora, que você vai ter que falar de novo, em qualquer outro momento, e a gente vai ampliar essa discussão e outras discussões também. Muito, muito, muito obrigada, Beth. Tavares, você quer dar o seu recadinho? Sumiu tua voz. Tá picotando, Tavares, a gente não escuta. Probleminhas pequenos que acontecem, né? Alcione dizendo, muito bom, Beth. Aliás, só elogios, né, Beth? Obrigada, obrigada pelo carinho de todos. Obrigada. Tavares, se você não importar, manda para mim por WhatsApp se você quer que eu fale alguma coisa aqui, principalmente em especial da próxima semana. Ele realmente caiu. Aí, ele já está falando. Hoje nós teremos, então, às 11 horas e 15 minutos, o programa Espírita para Evangelização Infanto-Juvenil, João Conhecendo um Sábio, parte 2. Essas meninas são gente lá do Rio Grande do Sul, eu já assisti, já indiquei para muita gente, elas são ótimas. Você está fazendo isso? Oi, Tavares, está dando para te escutar. Tudo bem, estamos aqui, tá? Probleminha técnico. Mas... Muito bem, mas é justamente isso que eu estou lhe falando. Então, daqui a pouquinho, 11h15, né, novo horário do programa Os Amiguinhos de Jesus, a parte 2, né, do Joca Conhecer um Grande Sábio, né, com a Rosângela e a nossa querida Isabel. Também nós queremos convidar para hoje, a partir do 12h30, horário do Brasil, 17h30, horário da Espanha, um programa que vai ser tradução simultânea, espanhol, português, português e espanhol. Nós temos aqui na sexta-feira, a partir das 15 horas da tarde, um programa com a Federação e com o Movimento Espírita da Espanha. E toda semana são 4 integrantes do movimento que fazem o programa. Semana passada, a Candela, que está aí no meio, junto com a Simone, o Antônio e a Tatiana, que é filha do Antônio, fizeram um programa muito bonito sobre adoção.
E a Candela tem uma história fantástica sobre a adoção de duas meninas dela, que hoje está na faixa dos 20 anos, e que nós ficamos tão sensibilizados que falamos com ela a possibilidade dela trazer isso agora também para a versão em português. E o Manolo, que é o Manuel, e a Dolores, que são aí os arquitetos do movimento espírita lá na Espanha, grandes trabalhadores, vão participar. A Candela e a Simone, que trabalha aqui em Salvador, na Mansão do Caminho, ela vai ser a tradutora oficial, né, bilíngue, desse programa bastante interessante que nós vamos realizar hoje a partir de 12h30, horário do Brasil, ao vivo e a cores. Minha amiga, e aí, também quero fazer uma divulgação, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que essa minha internet hoje está uma bênção, né? Ainda bem que está uma bênção. Olhe bem, tá aí. O SBT Interior, certo? Vai apresentar a partir agora do dia 28, terça-feira próxima, se não me falha a velha memória, de junho, um especial sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Chico Xavier, a luz não se apaga. Então, como é que você vai poder assistir? Você vai para a internet, na internet, no Google, e vai botar tela 2, como está aí, tela 2, certo? E aí, no tela 2, você vai procurar lá o especial do Chico, e você vai poder assistir. Inclusive, o pessoal do SBT, que eu falei com eles, lá do interior, aí de Araçatuba, dentro do dentro, o SBT do interior, falou da possibilidade até de antes do dia 28 eles já disponibilizarem esse especial, que é em 4 episódios. Mas quem quiser, tem aí o site, né, do YouTube, né? Então a gente vai disponibilizar isso nas nossas mídias sociais. É só você baixar isso aí do YouTube, clicar em cima e já começar a assistir esse especial, que é pela internet, não é pela televisão normal, convencional, é pela internet. Você vai para a internet, coloca tela 2, e aí é só você baixar, ou só procurar, melhor dizendo, o especial do Chico. Então, esse também é um evento assim, que a gente está amando fazer. E um outro evento que eu quero convidar você e a todos que fazem parte aqui da Web Rádio Estação da Luz, é um evento que nós vamos realizar, nós vamos transmitir, melhor dizendo. É uma produção e uma realização do Centro Espírita Leão de Nilo, do Rio de Janeiro, e do Centro Espírita Antônio de Aquino, a 29º Encontro Espírita de Mediunidade, cujo patrono é o Ernesto Bozano, que vai tratar do capítulo 4 do Livro dos Médiuns, livro 2. Do livro 2, o capítulo 4, que é Teoria das Manifestações Físicas. Esse domingo agora, dia 26, certo? Das 9 ao meio-dia, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nós estaremos transmitindo para todo o planeta Terra, se possível for. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso Web Rádio dentro do programa de vocês. E aí pode fazer a finalização, que nós estamos aqui em BBC. Muito obrigado, Tavares. A programação, como sempre, excelente. E encerrando, né, com gratidão infinita a nossa querida Beth, a todos vocês que participaram aqui conosco, com a frase constante no diário de Anne Frank: todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o quanto você pode executar e qual é o seu potencial. Que tenhamos todos aí ainda uma excelente quinta-feira e que caminha, né, para a finalização da semana, e que possamos participar desses eventos e tantos outros. Vamos nos encontrar a semana que vem num programa bem especial, porque a felicidade são momentos que eu vivo e construo. Brilhem comigo, somos luzes. Até lá.